Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, do verso 32 ao verso 45. Nós vamos dar continuidade à série de mensagens sobre a centralidade do simples Evangelho, onde nós estamos expondo todo o Evangelho segundo Marcos. Marcos, capítulo de número 10, do verso 32 em diante, nos diz assim: aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Estavam a caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deveriam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? E eles responderam: Permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e os que são maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Que o Senhor, meus irmãos, aplique a sua palavra aos nossos corações. O título da mensagem dessa noite é: Os últimos serão os primeiros. E o Senhor Jesus Cristo está aqui a caminho de Jerusalém, pastoreando o coração dos seus discípulos, ensinando os seus discípulos a respeito do reino de Deus. Jesus lidera os discípulos no caminho para Jerusalém e os prepara para a cruz. E ele vai formando aqui com os apóstolos aqueles que seriam a liderança da igreja após a sua ressurreição. E Jesus aqui, ele é um exemplo de liderança para os seus discípulos. E nós vamos falar hoje a respeito de liderança também, ao expor esse texto da Sagrada Escritura. E o que vem em nossa mente quando nós ouvimos essa palavra liderança?
Normalmente nós relacionamos com algo que se assemelha à tirania, a algo muito severo. Porque a maior parte da nossa sociedade é constituída por não crentes. Sendo assim, seja a liderança no lar, seja a liderança civil, seja a liderança no trabalho, ela é caracterizada por aspectos de autoritarismo. Então, quando nós ouvimos a palavra liderança, muitas vezes nós já associamos com algo totalitário, com algo tirando, com algo que é imposto, uma autoridade que é severa demais. Porque os nossos exemplos ao nosso redor, na grande maioria das vezes, são muito negativos. Quando nós olhamos, por exemplo, para o cenário político, a imagem que vem à mente são pessoas que buscam sempre benefício próprio. Quando nós olhamos para o cenário do trabalho, da empresa, do patrão, o patrão sempre é visto como aquele que é ganancioso, que sempre quer mais dinheiro, a qualquer tipo de custo, sempre visando o seu próprio benefício. Então, a liderança nos nossos olhos, normalmente ela é mal vista por conta dos maus exemplos que nós experimentamos no nosso dia a dia. Todavia, o Senhor Jesus já está há um bom tempo aqui com seus discípulos e Ele vai mostrar qual que é o princípio da liderança aqui. E eles estão a caminho de Jerusalém. No primeiro ponto, nós vamos observar que o líder, ele exerce o auto-sacrifício. Se os irmãos observarem do verso 32 ao verso 34, o Senhor Jesus ele vai mostrar isso de uma forma muito clara. Ele diz, o texto bíblico, estavam a caminho, veja que eles estavam a caminho da onde? Subindo para Jerusalém. A vida cristã é vivida no caminho até a cruz. E Jesus ia adiante dos seus discípulos, ia na frente deles. E esses se admiravam e os seguiam todos de apreensões. Veja que os discípulos, de uma forma geral, não apenas aqui os 12, mas toda a multidão de discípulos, eles estavam apreendidos. E o que é isso? Eles estavam com receio, eles estavam com um pouco de medo ali naquele momento. E por quê? Porque eles estavam a caminho de Jerusalém. Eles sabiam que ao chegar em Jerusalém, eles iriam se deparar com as maiores autoridades do povo. Seja ali com os Césares, o governo romano, também com as autoridades eclesiásticas, que eram sacerdotes. Ou seja, os principais estavam em Jerusalém. Quando nós olhamos para o nosso cenário no Brasil, nós vamos olhar para Brasília como ali está a cúpula do governo nacional. E ali, para o povo judeu, era Jerusalém. Então toda a força política, toda a força religiosa estava concentrado naquela região. Jesus já tinha conseguido grande notoriedade, já havia conseguido discípulos, já havia também muitos inimigos que estavam contra ele, já estava sendo provado por muitas vezes. Então os discípulos estavam apreendidos, eles esperavam que ao chegar em Jerusalém poderia acontecer uma grande batalha ali entre os seguidores do Senhor Jesus com o governo atual. Então eles estão tomados de apreensão. E o que o Senhor Jesus faz? Ele separa os 12 apóstolos para junto dele. Vai nos dizer, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deveriam acontecer com ele. Então Jesus vai para Jerusalém e ele vai dizer para os seus discípulos mais próximos o que vai acontecer. No verso 33, nós vemos as palavras do Senhor Jesus. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Veja que Jesus vai se identificar
com aquele que foi prometido no Antigo Testamento, com aquele que era alvo das revelações dos profetas, como o próprio Filho de Deus, o Filho do homem. Ele vai ser entregue aos principais sacerdotes e escribas. Eles vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, vão cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Naquele momento, seus discípulos não compreenderam essas palavras, porque ainda lhes era encoberto. Mas o foco e o objetivo aqui é que o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe para onde está indo, Ele sabe o que o espera em Jerusalém. Ele sabe que vai ser entregue nas mãos daqueles que buscavam a sua morte, as principais autoridades do povo. E ele vai dizer primeiramente aos principais sacerdotes e escribas, aqueles que já buscavam matá-lo. Eles vão condená-lo à morte. Veja que Jesus tem plena consciência daquilo que vai acontecer com ele. E depois de ser condenado à morte, ele vai ser entregue aos gentios. Por que entregue aos gentios? Os gentios para a nação judaica, naquele momento, era visto como um povo inimigo, como um povo pagão, e vão fazer o que quiserem com ele. Vão escarnecer dele, vão humilhar o Filho do Homem. E ele vai morrer. Após 3 dias, ele ressuscitará. O que fica claro para nós, meus irmãos, é que nada foi involuntário ou imprevisto na morte do Senhor Jesus. Ele, como líder perfeito aqui dos apóstolos, preparando uma liderança para o futuro, ele vai mostrar que o que caracteriza uma verdadeira liderança é o auto-sacrifício. Ele não vai para Jerusalém em busca de uma revolução política, de uma revolução religiosa, mas ele vai para Jerusalém para ser morto e ressuscitar ao 3º dia, para que assim o seu povo pudesse ser liberto da escravidão do pecado. Jesus, ele está preocupado com a condição espiritual do seu povo. E ele entrega o seu próprio corpo à morte para que isso pudesse ser uma realidade para nós hoje. Este, meus irmãos, é o nosso Redentor. Ele mesmo é quem disse que ninguém tirava a vida dele. Ele mesmo a quem dava. E ele também tinha poder para restituí-la novamente. Este é o nosso Salvador. Nós não precisamos ficar apreendidos a respeito do caráter religioso ou político. Mas nós precisamos entender quem é o nosso Salvador. Que ele foi para a cruz do Calvário conscientemente. Ele sabia o que estava fazendo. Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia que estava indo para a cruz para redimir a nossa alma. Esse era o objetivo dele. Todavia, os discípulos não compreenderam esse aspecto. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós vemos alguns exemplos de uma liderança marcada pelo sacrifício. E eu gosto de ressaltar a figura de Moisés no Antigo Testamento. Moisés era neto de Faraó, cresceu no palácio, e ele abriu mão de todas as regalias que ele poderia ter para se identificar com o povo de Deus, para peregrinar no deserto, para ser provado no calor forte durante o dia, no frio durante a noite, nas privações de refeições, com o próprio povo pelo qual ele se identificou queria apedrejá-lo.
Se nós fôssemos olhar de uma forma natural, ele não precisava passar por nada daquilo. Mas ele fez isso em obediência a Deus e porque também amava o povo de Deus. Era um exemplo do Antigo Testamento. E essa realidade nós encontramos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas naquele momento os discípulos não entenderam esse aspecto do reino de Deus, essa implantação do reino messiânico de uma forma espiritual. Eles imaginavam que era algo literal naquele momento. Tanto que 2 daqueles que eram mais próximos de Cristo, Tiago e João, se aproximaram para fazer um pedido a ele, que é o segundo ponto da nossa mensagem. Uma verdadeira liderança também sabe dizer não. Do verso 35 ao verso 40. No verso 35 diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Veja que Tiago e João, os 2 eram irmãos. Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus perguntou: O que querem que eu faça? Eles responderam: Permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E o que Tiago e João estão pedindo aqui para o Senhor Jesus? Como dentro da perspectiva judaica daquele momento, o reino messiânico seria um reino semelhante ao reinado de Davi, de uma forma literal. Eles estão pensando: olha, assim que o Senhor chegar em Jerusalém, que passar por todas essas coisas, que assumir o seu trono que é do seu direito, coloque um de nós para assumir o seu posto direito e o outro do lado esquerdo. O que eles estão pedindo aqui? Um local de preeminência, um local de destaque, um local de autoridade diante de todo o povo. E não apenas da nação judaica, mas na perspectiva escatológica, o local de destaque diante do mundo inteiro. Se nós entendemos que Cristo ele é o Rei do universo, o assentar-se à sua direita e à sua esquerda quer dizer o quê? Que ele vai ter influência sobre todo mundo. Esse é o pedido de Tiago e João. Veja a diferença, meus irmãos, o pedido de outrora que era: Senhor, ensina-nos a orar. Não é esse pedido que eles estão fazendo aqui. Eles estão pedindo o quê? Para serem governantes, para serem autoridades, para dominar sobre todo o povo. É isso que eles estão pedindo. Mas o Senhor Jesus responde: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber do cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? E eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo, e receberão o batismo com que sou batizado. Mas o se assentar à minha direita e à minha esquerda não compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Jesus se coloca aqui em submissão à vontade do Pai. Ele coloca o custo de estar no local de destaque, de liderança. A imagem do cálice e do batismo, prefigurando aqui, seria a manifestação da ira de Deus que o próprio Filho iria beber. Quando no jardim do Getsêmani o Senhor Jesus diz: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Era o cálice da ira de Deus, que Ele derramaria sobre o seu Filho, que Ele experimentaria no lugar dos eleitos. Ou seja, a figura do cálice e do batismo aqui é uma figura de sofrimento. E o Senhor Jesus vai dizer a Tiago e João que de fato eles iriam passar por sofrimentos, que de fato eles iriam experimentar do cálice e do batismo de sofrimento. Se os irmãos se lembrarem da história bíblica, em Atos, capítulo de número 12, vai dizer para nós como que Tiago morreu. Tiago foi o primeiro dentre dos apóstolos que foi martirizado.
nos diz em Atos capítulo 12, do verso 1 e o verso 2, que por aquele tempo o rei Herodes estendeu a sua mão sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. De fato, ele experimentou a morte, e uma morte violenta. Ele também tomou do cálice e do batismo do Senhor. Talvez você pergunte, tá bom, Tiago, entendi, foi praticamente degolado ali por Herodes. Mas e João, que morreu velho em boa velhice? Em Apocalipse, na revelação do Senhor, aonde João estava? Na ilha de Patmos. Quem ia para aquela ilha? Apenas os prisioneiros. João também, meus irmãos, experimentou sofrimentos nessa vida. Ele viu o seu irmão morrendo à espada por amor ao Evangelho. Por causa da pregação do Evangelho, ele foi preso numa ilha com um monte de malfeitores. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 9, nos diz: Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Tanto Tiago como João experimentaram sofrimento. Mas o assentar-se à direita ou à esquerda compete ao Pai conceder. Na crucificação, quem estava do lado direito e esquerdo do Senhor Jesus Cristo eram 2 malfeitores. Sabe o que significa para nós, meus irmãos? Que mesmo andando com o Senhor Jesus Cristo, há um bom período de tempo, assim como aqui eles estavam, muitas vezes nós não sabemos pedir o que convém. Muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Nos assemelhamos assim a Tiago e João naquele momento, que sem compreender com profundidade o Evangelho, fizeram um pedido tolo. E esse pedido gerou uma revolta entre os outros discípulos, que é o que nós vamos observar do verso 41 ao verso 45. Quando Jesus, ele passa a ensinar com propriedade. No verso 41 em diante nos diz: Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Por que eles ficaram indignados? Porque Tiago e João agora querem mandar sobre a gente. O que eles são melhor do que a gente? Veja que criou aqui um clima muito hostil dentro do colegiado apostólico. Dentro dos 12, ficou uma situação constrangedora. Veja que o pedido deles causou revolta nos outros 12. Se nós nos lembrarmos de José falando dos seus sonhos entre os seus irmãos, qual foi o sentimento dos irmãos? De revolta, e está achando que é maior do que nós? Então eles ficaram indignados aqui com Tiago e João. Mas Jesus chamando todos para junto dele, Jesus percebendo a situação, e ao invés de criar contenda entre os discípulos, colocar um contra o outro, Jesus vai promover a unidade deles novamente. Porque ele sabe que Deus odeia todo aquele que semeia contenda entre os irmãos. E Jesus os chama para a unidade novamente. E ele disse: Vocês sabem, os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Ele vai colocar aqui um exemplo negativo dos gentios. É assim que se faz no mundo sem Deus, que querem exercer autoridade a todo custo, que são tiranos, que são autoritários. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos.
Então Jesus vai mudar aqui aquela pirâmide que nós vemos no mundo, que nós temos uma pessoa ali no topo da pirâmide que ela exerce poder e autoridade sobre todas as outras, e que todas as outras devem submissão de uma forma cega. O que Jesus faz aqui é inverter, é colocar aquele que é o primeiro, ele tem que servir todo mundo. Ele que tem que estar disposto a se sacrificar por amor ao próximo. Esse é o conceito de liderança de vocês. E ele vai concluir: olhe para mim, pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E Jesus ele vai enfatizar esse ensino no decorrer de todo o seu ministério com os apóstolos. Muito próximo da crucificação, o que o Senhor Jesus faz? Ele tira a sua veste de cima, pega um avental e lava os pés dos discípulos. O serviço mais simples de um escravo, o Senhor Jesus Cristo realiza. E ele diz: assim como eu fiz a vós outros, façais vós também. Eu que sou o maior, vos servi, vocês devem também servir uns aos outros. Veja que Jesus ele não alimenta nenhum tipo de rivalidade entre os discípulos. Pelo contrário, ele promove a unidade. E aquilo que é mais essencial dentro do trabalho cristão é o serviço. O que eu devo fazer para o meu próximo? Eu não devo ser servido, mas eu devo servir. Essa é a consciência que ele quer colocar aqui aos seus discípulos. E ele mesmo se coloca como um exemplo disso. E ainda no verso 45, ele vai mostrar que o seu serviço, o seu sacrifício não é em vão. Que ele faz isso para dar resgate da vida de muitos. Ou seja, meus irmãos, o nosso serviço cristão, a liderança, seja ela exercida em casa, no trabalho, na igreja, ela tem que estar preocupada só com uma coisa, que é a redenção da alma daqueles que estão sob os seus cuidados. E veja que o trabalho do Senhor aqui não é em vão. Ele dá a sua vida por resgate de muitos. Ele não salva todos indistintamente, mas ele salva todos aqueles pelo qual ele escolheu antes da fundação do mundo. Ele tem um objetivo certo naquela cruz. Na sua morte e a sua ressurreição, tem um objetivo claro e definido por ele mesmo, que é a redenção da sua alma. Sabe o que isso ensina para nós? Que nós devemos estar mais preocupados com a redenção da alma daqueles que estão ao nosso redor do que qualquer outra coisa. Que o nosso trabalho no Senhor hoje, nós vamos colher frutos eternos dele. Nós não podemos e nem devemos esperar recompensas momentâneas neste mundo. Mas a nossa recompensa está guardada nos céus. Porque é o Senhor quem nos promete isso. Nós passamos a desfrutar de muitas bênçãos hoje. Mas a concretização final disso está na volta do nosso Salvador Jesus Cristo, aonde nós desfrutaremos da sua doce e perfeita comunhão. E é impressionante ver como o mundo não cristão ele exerce influência sobre os cristãos. Os apóstolos aqui estavam influenciados pela mentalidade pagã de autoridade. E muitas vezes isso também adentra no meio das igrejas, no meio da família, no meio do comércio daqueles que são cristãos. Por isso que o apóstolo Paulo vai instruir a igreja: não vos conformeis ao padrão deste mundo, mas renoveis o vosso entendimento. Que nós possamos entender, meus irmãos,
que o próprio Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O principal objetivo da liderança cristã é a redenção. Por isso, não pense, maridos, esposas e filhos, vocês não foram chamados para ser servidos, mas para o serviço de autossacrifício, em amor, graça e misericórdia. Nós devemos entender que em todas as esferas que nós habitamos, seja no lar, seja na igreja, seja na sociedade, nós estamos aqui para servir. Essa deve ser a mentalidade do cristão. Se você foi colocado numa posição de autoridade, por exemplo, no seu lar, como marido, como esposa, autoridade sobre os seus filhos, saiba que você está ali para servir os seus filhos. Saiba, esposa, que você está para servir o seu marido. E marido, saiba que você está para servir também a sua esposa. Essa é a mentalidade daqueles que são chamados por Cristo. E que o resultado de todo este trabalho, ele é um resultado eterno. Ele resulta na redenção da alma. Você que é jovem, se preparando para a vida familiar, entenda que o casamento, a vida familiar, é um local de muito trabalho. E é ali que nós vamos evidenciar se verdadeiramente somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos olhar para a liderança do nosso bom mestre, entendendo que ele realizou tudo aquilo para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter a nossa plena e completa redenção. Quando na cruz do Calvário ele disse: está consumado, está pago. A sua obra foi completa para nós. Nós não precisamos fazer nada para ser salvo, porque o nosso Redentor já fez tudo. O que nós precisamos, meus irmãos, é viver uma vida de obediência, saber pedir a Deus aquilo que nós realmente precisamos. Nós precisamos muitas vezes é orar mais. O que nós precisamos muitas vezes é entender melhor o Evangelho, a iluminação do Santo Espírito, para poder vivermos uma vida santificada. Saiba que o seu sacrifício, o seu trabalho no serviço do Senhor hoje, ele terá consequências eternas. O nosso trabalho no Senhor nunca é em vão. Os que são considerados por isso os últimos neste mundo são os primeiros no reino de Deus. No Evangelho de Lucas, que nós lemos na introdução, nos diz que virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se assentarão à mesa do reino de Deus. Não apenas os judeus, mas os gentios do mundo todo, naquele grande e glorioso dia, estarão na mesa do nosso Mestre, porque confiaram na redenção que há em Cristo Jesus. Por isso o desafio para nós nessa noite é vivermos na fé do Filho de Deus, de que Ele pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, que Ele foi lá para redimir a nossa alma, e que, como resposta disso, nós possamos servir uns aos outros, no amor e no temor de Cristo. Amém?